conhece, Beto, Casa Freitas. A gente trabalha com vinhos há 2 anos e meio. E vamos falar um pouco de vinho hoje. O tema hoje, vinhos italianos, né? Isso, então a ideia é a gente começar a trabalhar uma série de vídeos sobre as regiões produtoras. A gente vai começar pela Itália, né? O país, Itália, e as regiões a gente vai falar um pouquinho. Não dá para falar de todas as regiões, mas a gente vai falar uma geral de como seriam os vinhos italianos e como você poderia, daqui do Brasil, como é que eu faço uma escolha de vinho italiano, o que eu preciso saber, o básico, né? Então a primeira coisa que você tem que saber é a geografia da Itália. Por isso temos um mapa ali atrás, para exemplificar um pouquinho, né, Beto? Isso, então olha, vamos lá no mapa rapidinho? Então vamos mostrar aqui, aproximando, por região, né? Então esse aqui é o mapa da Itália, né, que parece uma perna que abota a canela e aqui como se fosse o joelho. Então o que a gente tem? Essa região aqui do norte da Itália, onde está aqui minha mão, esse é o norte da Itália. O norte da Itália é uma região perto dos Alpes suíços. Aqui os Alpes estão aqui em cima. É uma região fria. Então é uma região característica de vinhos de região fria, ou seja, brancos e tintos leves. Qual é a região? Quais são as regiões assim, que a gente tem no norte, né? Tem a Lombardia, o Trentino, tem Piemonte, que está aqui muito conhecido, tem muito vinho dessa região. Barolo, por exemplo, vem da região do Piemonte. Assim como a Barbera d'Alba, Barbaresco, vem dessa região. Lambrusco está por aqui também, ó, perto dessa região, onde fica Milão, tá? Então essa região é a que a gente chama de região norte da Itália, seria uma região de produção de brancos e tintos leves. A região do meio, que vem a Úmbria, Abruzzo, Toscana, que tem uns vinhos potentes da Toscana, já é uma região mais quente. Então já vem vinhos com mais potência, né? Como é o exemplo dessas 3 regiões aqui, Toscana, Úmbria e Abruzzo. E a região do sul da Itália, aqui a gente tem a bota, né? A gente pode colocar aqui a Sicília, que tem bastante vinho aqui no Brasil. A Puglia, que também tem bastante vinho no Brasil. Que a gente poderia colocar essas duas aqui, que a gente encontra muito vinho aqui no Brasil. Então, voltando aqui para os vinhos, o que a gente fez? A gente separou a Itália em 3 regiões, grandes regiões, né? E aí eu coloquei aqui esses 3 níveis de vinho. Então a gente tem um vinho do norte, exemplo aqui de 2 vinhos lá do norte. Aqui tem Piemonte, ó, aqui embaixo, Piemonte. Esse é uma Barbera, a uva. Aqui também é a Barbera d'Alba, que seria uma outra região, uma sub-região do Piemonte. Então esses 2 vinhos vêm da região fria. Barbera é uma uva tinta leve. Então esse vinho aqui ele vai ser um vinho leve. Esses 2. Então se eu procuro um vinho leve italiano, eu procuro da região do norte da Itália, tá? Que aqui são 2 exemplos. Se eu for lá para o meio da Itália, já tem aqui eu tenho a região da Abruzzo aqui de cinza. Essa região ela fica no centro da Itália, na Canela. Então eu já tenho um vinho que pega mais sol, já é uma região um pouco mais quente. Eu já vou ter um vinho de médio corpo, que é o Montepulciano nesse caso aqui, ó. Montepulciano da Abruzzo, os 2 são Montepulciano. É uma uva de médio corpo, italiana, e que vai me dar esse vinho com um pouco mais de calor, um pouco mais de fruta, um pouco mais de álcool do que em relação ao vinho do norte. E o vinho do sul da Itália, que uma das regiões do sul seria a Sicília, que é uma ilha que fica na ponta da bota. Aqui eu tenho 2 exemplares, né? Um branco, um Pinot Grigio, e um tinto Nerello Mascalese. Mas aqui eu tenho escrito, ó, Sicília, aqui embaixo, Sicília. Então esses vinhos, se você encontrar no supermercado ou numa loja especializada, vinho da região lá do sul da Itália, que a gente colocou lá, Puglia, que fica bem na bota,
no calcanhar da bota e Sicília, que está no bico da bota, esses vinhos com certeza vão ser vinhos de calor. Então são vinhos mais frutados, mais encorpados, mais potentes, vinhos que requer uma harmonização com pratos mais pesados, mais encorpados também. Outro detalhe do vinho italiano, como vocês podem ver aqui, as uvas são todas italianas, autóctones, só tem na Itália. Acho que hoje não, hoje já tem mais, mas a Barbera é muito difícil de encontrar vinho com a uva Barbera. É uma uva que tem uma produção muito grande lá em Piemonte, na Itália. Montepulciano também, uva italiana, autóctone, só tem na Itália. E aqui a mesma coisa, Nerello di Mascalense, esse a gente só encontra na Itália. Então a Itália, os vinhos italianos, é muito difícil o brasileiro comprar porque as uvas são muito específicas. E aí você fica no receio, não sabe se ela é encorpada, se é leve, se é muito frutada, você não sabe como é que é o gosto, o aroma, enfim. E aí, para concluir a Itália, qual é a dica que eu dou? Então primeiro você tem que saber qual é o vinho que você gosta, se é encorpado, leve ou médio corpo. E depois é que você busca a região. E sempre tendo em mente a geografia. Se aquela região é do sul, aquele vinho provavelmente ele é mais encorpado, mais aromático. E do norte vai ser um vinho leve, mais refrescante. E o do meio seria um meio termo. Para harmonizar também, tá? Eu estou vendo aqui vinho pratos mais leves, pratos mais encorpados e pratos medianos de corpo, de aroma, de sabor.